Olá, Chico Vieira, professor aqui do Eu Vou Passar, professor de Física, a gente vai dar continuidade à aula anterior. Iremos resolver aí 4 questões da parte MRU e depois a gente segue com a teoria e mais exercícios de movimento retilíneo uniformemente variável. Então vamos ao exercício aqui, dando continuidade. Nós temos aqui um gráficozinho que está falando de espaço em função do tempo. E é importante que você lembre que se você pegar os dois catetos, esse representa o ΔS e esse aqui representa o ΔT. Então, se você dividir ao mesmo tempo o ΔS pelo ΔT, você encontra o valor da velocidade, que é isso que ele está querendo. Ele está querendo a resposta em km/h, sendo que o gráfico está em metros por segundo. Então, a gente vai achar inicialmente em metros por segundo. Estamos vendo, por exemplo, que esse intervalo, essa distância percorrida foi de 0 a 40. De 0 a 40, a distância percorrida foi 40. E o tempo que ele levou para percorrer isso aqui foi de 0 a 4 segundos. Então a gente encontra que a velocidade é de 10 metros por segundo. Sendo que a resposta, como a gente combinou aqui, ele quer em km/h. Então para transformar de metro por segundo para km/h, é multiplicar por 3,6. Então essa velocidade vai ser 36 km/h. Então agora a gente vai começar a concentrar essa parte de gráficos. Então vamos dar continuidade aqui a mais questões. Mais uma vez temos aqui um gráfico, espaço versus tempo. E aí a gente está vendo que ele está partindo da posição 20. E ele chega na posição 40 depois de ter se passado 2 segundos. Com isso a gente já consegue, na boa, achar a velocidade aplicando a expressão ΔS, ΔT. Então você pode verificar o seguinte, daqui para cá ele levou 2 segundos e, respectivamente, ele andou de 20 para 40. Se ele andou de 20 para 40, ele acabou andando 20 metros. Consequentemente, ele tem uma velocidade média de 10 metros por segundo. Quando a gente acha isso, a gente pode encontrar, nós temos alguns caminhos para poder descobrir que instante é esse. A gente quer descobrir um instante em que a posição dele se torna 50. De forma prática, eu estou vendo que de 40 para 50, ele vai ter que andar 10 metros. Mas para poder andar esses 10 metros, a gente vai ver quanto tempo precisa levar. E eu estou vendo que a velocidade aqui é 10 metros por segundo. Então, em apenas 1 segundo, ele consegue andar esses 10 metros. Então, seria 1 segundo a mais. 1 segundo a mais, se aqui é 2, seria 3. Mas se você não gosta desse raciocínio muito lógico, vamos montar a equação. A equação é conhecida como a equação do sorvete, SS0 mais VT. O que nós estamos vendo do gráfico é que ele começa da posição 20 e ele já tem uma velocidade que é 10. Queremos achar um instante em que ele vai estar na posição 50. Então esse 20 passa para lá, subtraindo, vai dar 30. 30 é igual a 10t. Se a gente passar aí simplificando, a gente encontra então que o tempo é 3 segundos, de uma forma, vamos dizer assim, mais rigorosa, menos intuitiva. E aí a gente segue com esse estudo de gráficos de movimento uniforme. O próximo gráfico de movimento uniforme, ele só é um movimento uniforme em um determinado pedaço. Veja bem, esse gráfico aqui, espaço em função do tempo. Mas eu estou vendo que o espaço, ele tem uma parte que é uma curva e tem uma parte que é uma reta. Só é movimento uniforme essa parte que é uma reta. Porque a nossa equação SS0 mais VT, que é a equação do movimento uniforme, ela representa uma função do primeiro grau. E função do primeiro grau representa uma reta. Então esse gráfico aqui ele é curvo numa parte dele. Então só passa a ser movimento uniforme nessa partezinha na qual é uma reta. Então ele está perguntando o seguinte, calcule qual é a velocidade do inseto no instante 5 segundos. Sendo que no instante 5 segundos faz parte dessa reta aqui. Quando o movimento é uniforme, nós já vimos que a velocidade é uma constante. Se a velocidade é uma constante, em qualquer local que você ache, dentro dessa reta aqui, qualquer velocidade que você encontre, ela vai permanecer sempre do mesmo jeito. Então, a gente pode, por exemplo, pegar assim. Em 5 segundos, a gente está verificando que a posição é 60. E eu posso afirmar, pelo gráfico aqui, que em 6 segundos, a posição que ele se encontra aqui é 80. Então, isso aqui me dá um ΔS e o seu respectivo ΔT. Então, olhando para a figura, esse ΔS, ele começa no 60 e vai para o 80. Então, esse ΔS representa 20 metros. E o intervalo de tempo para andar esse ΔS foi de 5 para 6. Então, isso representa 1 segundo. Então, na boa, a gente acha essa velocidade, ΔS, ΔT.
Dessa forma, ó, ele andou 20 metros em um segundo, então a velocidade é 20 metros por segundo. Essa velocidade que a gente achou, ela não é apenas em qualquer instante, entre 4 e 7 segundos, como isso aqui é uma reta, a velocidade permanece a mesma. Então, quando ele pergunta, me diga qual é a velocidade em 5 segundos, tranquilamente a gente pode garantir que vai ser 20 metros por segundo. Essa parte gráfica é uma parte que normalmente o estudante não gosta muito. Então essas questões que o pessoal não gosta muito, é muito bom você focar e ficar sabido nelas, pois você pode acertar alguma questão que os outros não vão acertar. Então, para a gente praticamente encerrar essa parte de gráficos de movimento uniforme, vamos fechar com uma questão um pouco mais caprichada aqui. Vai dizer que é uma corrida de 400 metros, corrida, vamos ter aqui nossos dois corredores, vou chamar aqui de corredor A e o nosso corredor B. Sabemos que aquele que vai ganhar é o que leva menos tempo. Nesse desenho aqui, então, ó, quem vai ganhar? É o A ou é o B? O A levou T segundos e o B levou T mais 1. Naturalmente, quem ganha o mais rápido, então, foi o A. Mas ambos vão andar a mesma distância, ambos vão andar 400 metros. Sendo que nesse exercício é dito que a velocidade do mais rápido é 2% maior que o mais lento. Então a gente pode, primeiro temos esse desafio de matemática, de colocar essa porcentagem aí dentro da própria questão de física. A gente pode dizer o seguinte, uma das velocidades vai estar para 100%, assim como a outra velocidade vai estar para 102%, já que ele é 2% a mais. Então, aqui é 2% a mais, aqui é o do mais rápido, que eu chamei de VA. E o que é 100% é o mais lento, que eu estou chamando de VB. Então a gente pode, vamos dizer assim, continuar essa regra de 3. A gente pode fazer aqui meio pelos extremos. Se a gente fizer meio pelos extremos, vai ficar aqui 100 VA é igual a 102 VB. E você lembre que velocidade é ΔS sobre ΔT. Então a gente pode substituir, ó. Nós temos aqui 100, no lugar da velocidade, eu vou colocar a distância dividido pelo tempo. Mas esse tempo aqui, que é o tempo de A, é o intervalo de tempo de T segundos. Então vou colocar a letra T. E isso aqui é a distância do A. E a gente continuando, o B, ele vai andar a mesma distância, que foi 400 metros, que eu estou chamando apenas de ΔS. Mas o tempo que o B levou não foi T. O tempo que o B levou foi isso tudo, ó, foi T mais 1. E aí a gente pode simplificar. ΔS corta com ΔS e a gente pode de novo fazer a história de meio pelos extremos. Se a gente fizer aqui meio pelos extremos, ó, vai ficar esse produto aqui, que é 102 vezes T, igual a esse outro produto, que é 100, que multiplica um númerozinho T mais 1. Então vamos continuar aqui do outro lado. Então a gente obteve, analisando, ó, 102 vezes T, 102 vezes T, que multiplica 100 T mais 1. Então agora é continuar e achar o intervalo de tempo. Isso é uma equação muito tranquila que normalmente o pessoal estudava na 6ª série, agora é chamada de 7º ano. Vai ficar aqui, ó, 100T mais 100. Quando esse 100T passar para cá, vai ficar então, ó, ele vem negativo, 102T menos 100T. Vai ficar apenas 2T. Dessa forma, se 2T é igual a 100, a gente descobre o tempo. O tempo que o mais rápido vai levar para fazer essa prova, essa corrida é de 50 segundos. Já o outro, então, ó, o sujeito A vai levar 50, o sujeito B vai levar 50 mais 1, ou seja, 51 segundos. Mas vamos voltar para o enunciado para a gente analisar qual é a pergunta. A pergunta é qual é a velocidade do vencedor. Então a pergunta não é o tempo, a pergunta é a velocidade. Mas agora está muito simples, porque essa velocidade eu posso simplesmente usar a fórmula antiga da velocidade média. Então a gente pode dizer que a distância total foi 400 e o tempo do vencedor foi 50. Então fazendo aqui as simplificações, a gente descobre que essa velocidade é 8 metros por segundo. É isso aí, 8 metros por segundo é a velocidade, é a resposta dessa nossa questão. Com isso a gente fecha essa parte de exercícios de movimento retilíneo uniforme e agora a gente dá início a um dos assuntos mais importantes da cinemática, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Esse assunto, movimento retilíneo uniformemente variado, ele vai dar base para praticamente todo o resto da cinemática. É lançamento vertical, lançamento horizontal, lançamento oblíquo, movimento circular, tudo depende desse assunto chamado MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado.
Tenho certeza que você já estudou, talvez ainda não tenha a confiança necessária, mas é a insistência. A insistência é que faz você virar um bom, vamos dizer assim, estudante, tirar uma boa nota nas provas de física. Movimento retilíneo, uniformemente variado. Quando a gente fala que ele é uniformemente variado, é dizer que ele varia da mesma maneira. Dizer que ele varia da mesma maneira é dizer que a aceleração é constante. Ele vai variar sim, mas ele vai variar sempre da mesma forma. Por exemplo, se eu disser que a aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. Quando a gente fala a aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado, isso quer dizer que a cada segundo que passa, ou a velocidade vai aumentar ou ela vai diminuir de 3 em 3 metros por segundo. Isso. Vamos então aqui, ó, uma outra visualização desse movimento uniformemente variado. A gente está verificando nessa figura que daqui para cá se passaram t segundos, daqui para cá também se passaram t segundos, e daqui para cá também se passaram t segundos. Mas analise a distância. Essa distância foi d, já essa outra distância foi 3d, já essa outra distância foi 5d. Pela figura, a gente sabe que ele está descendo. Se ele está descendo no plano inclinado, ele está ficando cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido, ele não vai andar a distâncias iguais em tempos iguais. Esse é um assunto que a regra de 3 tem que ter um certo cuidado, porque aqui tempos iguais não geram distâncias iguais. Como ele fica cada vez mais rápido, ele vai andar cada vez mais no mesmo intervalo de tempo. Isso aqui é conhecido na matemática como uma progressão aritmética. Está sempre aumentando, ó, de 2D, 2D, 2D. Mas vamos então às equações. Para resolver qualquer questão desse movimento retilíneo uniformemente variado, você tem 3 equações que resolvem tudo. Tem a equação conhecida como VOAT, VV0 mais AT, a equação conhecida como a do sorvetão, que é SS0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, e a equação conhecida como Torricelli, dependendo do seu italiano aí. Nós temos essas 3 equações. Equação de VOAT, sorvetão e Torricelli. E aí, vendo ela com mais calma, tá aqui, ó, memorize. Física sem fórmulas, você não faz prova de concurso nenhum. É preciso parar para memorizar as fórmulas. Memorizar apenas não adianta, mas ir para a prova sem sabê-las também não adianta. Então, precisa parar e memorizar. V0 mais AT, V0 mais AT. Essa equação, normalmente, você é usada quando você não tem distância. Quando você não tem distância, você usa ela. Essa equação do sorvetão, ela é muito usada quando você não tem ou não quer a velocidade final. Essa equação não tem a velocidade final. E essa nossa última equação, conhecida como a equação de Torricelli, você usa toda vez que você não tem tempo. Se você não tiver o tempo, ela é a única que não tem o tempo, pois as outras duas têm tempo sim. Então o que a gente vai fazer daqui a pouco é praticar, é aplicar essas equações. Mas antes disso, vamos concluir esse assunto, concluir essa teoria, explicando os gráficos do movimento uniformemente variado. Essa parte de gráficos aqui é um desafio. Então, você será desafiado a fazer vários problemas com gráficos. Vamos às propriedades gráficas. O primeiro gráfico, que é o gráfico mais fácil, tem a ver com a propriedade-chave aqui desse movimento, que é um movimento uniformemente variado, que é a aceleração ser constante. A aceleração ser constante é um gráfico na qual, ó, ele nem vai aumentar nem vai diminuir, vai ser sempre o mesmo valor, aceleração constante. O que nós precisamos lembrar é que essa área formada por esse gráfico sempre vai fornecer para a gente a variação de velocidade. Então, se tiver um gráfico, aceleração versus tempo, a área vai dar a variação da velocidade. Esse é um gráfico que cai pouquinho. A gente vai ter apenas um exercício para treinar isso aqui. Segundo gráfico, que é um dos gráficos que mais cai, mais importante da cinemática, é o gráfico da velocidade versus tempo. Nós já sabemos que a equação é a equação VOAT. VOAT é uma função do primeiro grau. Se é uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, que pode ser crescente ou decrescente. Nesse caso aqui, a gente está vendo que essa reta é uma reta crescente. Se a reta ela é crescente, quer dizer que a aceleração ela é positiva. É isso aí. A aceleração positiva, o gráfico da velocidade é crescente. A aceleração negativa, o gráfico da velocidade é decrescente. Com esse gráfico, a gente vai poder obter duas informações. Se a gente pegar a inclinação, que é a tangente desse ângulo aqui, você vai estar pegando esses dois catetos, ΔV e ao mesmo tempo ΔT. E aí você lembra da formulazinha da aceleração. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, se você dividir o ΔV pelo ΔT, você vai obter a aceleração. É o que eu chamo da inclinação, a divisão dos dois catetos.
Dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente, no gráfico da velocidade, você vai estar obtendo o valor da aceleração. E se você achar essa área inteira, você vai estar achando a distância percorrida. Como nesse caso a velocidade é positiva, porque está acima do zero, essa distância aqui é a distância para frente. Se por acaso o gráfico da velocidade estiver abaixo, é a distância que ele andou para trás. Isso a gente vai praticar bastante. E o último gráfico é o gráfico que tem a ver com a forma do sorvetão. Esse sorvetão aqui, como você sabe, isso é uma função do segundo grau. E se é uma função do segundo grau, vai ser uma parábola, que pode ter concavidade para cima ou concavidade para baixo. E aí a gente tem algumas propriedades. A parábola, ela tem um vértice. Esse vértice aqui acontece algo especial, que é essa velocidade ser nula. Mas vamos entender por que a velocidade é nula aí. No início, a gente está vendo que a posição está diminuindo. E depois que ele passa pelo vértice, a posição começa a aumentar. Então, se a posição está diminuindo, é porque ele estaria voltando, ele estaria contra o referencial. Mas se depois a posição vai começar a aumentar, isso quer dizer que ele vai a favor do referencial. Então, esse vértice significa o momento em que ele para, o momento em que ele inverte de sentido. Quando você escutar na questão inverter o sentido, é porque a velocidade se tornou zero. Essa posição aqui é a posição que ele começou, é o nosso S0. Como essa concavidade está para cima, a gente pode afirmar que a sua aceleração ela é positiva. Mais do que isso, a gente vai treinar em alguns problemas, e aí a gente vai ter que usar essa equaçãozinha do sorvetão. Então é chegada a hora dos nossos problemas. Iniciaremos primeiro com as questões que envolvem a utilização daquelas três equações. E aí sim, depois a gente vai para a parte de gráficos. São vários problemas para você aprender. Então, exercícios, já temos aí os fundamentos, as ferramentas para a gente poder trabalhar. O primeiro problema da gente é um problema relativamente longo, mas é um problema onde a gente vai aprender bastante para dar base, para dar o alicerce. Então, a gente vai fazer agora duas questões que vão dar base para muitas outras. Ao olhar para essa questão, a gente está vendo aqui uma equação de segundo grau. Ao olhar para essa equação de segundo grau, já tem que sacar que ela é uma das três. Ou ela é Voat, ou ela é sorvetão, ou ela é Torricelli. Como tem espaço e t ao quadrado, com certeza ela vai ser a equação do sorvetão. E aí a gente já vai poder obter três informações. As informações que a gente pode obter é por comparação. Se a gente comparar aqui, S é S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, por comparação, o sujeito que não tem t é 18 e quem não tem t é o S0. Então, a gente já pode obter aqui que o espaço inicial vale 18 metros. A outra informação que a gente já obtém de cara é o sujeito que multiplica t. O sujeito que multiplica t é 16 e o sujeito que multiplica t é V0. Então, a gente conclui que o V0 já está valendo 16 metros por segundo, pois está no sistema internacional. E a última informação que a gente obtém de cara para poder voltar e analisar todos os itens é a aceleração. Porém, aqui tem que ter um pequeno cuidado a mais. Quem multiplica o t ao quadrado aqui é 2, mas quem multiplica o t ao quadrado aqui é isso tudo, é a sobre 2. Então, a gente pode dizer que esse a sobre 2 equivale 2. Se a gente fizer meio pelos extremos, então a gente obtém que a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Com essas informações, a gente já tem condições de escrever as equações todas as equações a gente já pode escrever. Voltando para a pergunta. Primeira, qual é a equação da velocidade? Equação da velocidade, equação horária, é a equação que envolve tempo. Equação horária da velocidade é que envolve velocidade e tempo. Nossa equação que envolve velocidade e tempo é o Voat, V0 mais AT. Então, a gente vai substituir os valores que nós temos. Os valores que nós temos aqui, vamos fazer aqui a nossa velocidade inicial. A gente já viu que vale 16. A nossa aceleração, a gente está vendo aqui que vale 4. E aí eu vou colocar o tempo. Mas, na verdade, nessa questão, nesse item A, voltando aqui, ele pede apenas a equação. Ele não quer que você determine valor nenhum. É só montar a equação. Então, já fizemos. Montando a equação, essa é a letra A. V vale 16 mais 4t. Essa é chamada equação horária da velocidade. Está resolvido, então, a nossa letra A. Vamos, então, para a letra B. Voltando aqui,
Um instante em que a velocidade se anula, ele podia ter perguntado, um instante que inverte o movimento. Inverter o movimento e a velocidade se anular representa a mesma coisa. Então a gente vai usar essa letra A, pois a gente vai pegar essa expressão, V16 mais 4t, e a gente vai colocar zero no lugar da velocidade. Mas aí, se você já está percebendo, vai ter um problema. E o problema é que quando eu passar esse 16 para lá, ele vai negativo. Então a gente iria encontrar um tempo negativo, seria menos 4 segundos. Mas na física isso não tem sentido. Isso quer dizer que ele nunca vai parar, ele nunca vai inverter o movimento. Exatamente, então a resposta é nunca. Vamos voltar para a gente ver o item, como foi que ele perguntou. Um instante em que a velocidade se anula, nunca se anula, pois ele se anulou num tempo negativo. E em física não tem sentido o tempo negativo. Tempo é só depois de zero para lá e não de zero para cá. Então a resposta é simplesmente, ela nunca vai se anular. A letra C, a gente na prática já respondeu. Quando ele perguntou qual é o valor da aceleração, a gente já tinha respondido antes. Ó. A aceleração vale 4 metros por segundo ao quadrado. E então, voltando, ele quer agora o intervalo de tempo que ele é acelerado e o intervalo de tempo que ele é retardado. Essa é uma questão muito legal. Vale a pena a gente gastar, investir um tempinho aí. Ele quer saber quando é acelerado e quando é retardado. A melhor forma de fazer isso é você desenhar o gráfico da velocidade. Então, a letra D e letra E, ela pode ser obtida de uma vez se você desenhar esse gráfico de como é que a velocidade varia com o passar do tempo. Eu já sei que a equação da velocidade é volátil. Eu já sei até a expressão aqui, ó, V é 16 mais 4 vezes T. Então minha sugestão é a seguinte, quando T valer zero, T zero, se a gente colocar aqui zero, esse termo todo morre e a velocidade se torna 16. Vou substituir aqui, ó, quando T é zero, a velocidade vai ter um valor de 16. Significa que a velocidade inicial é 16. E depois, como esse gráfico aqui ó, tem esse valor da aceleração positivo, significa que é um gráfico crescente. E se é um gráfico crescente, a gente pode, por exemplo, sugerir valores. Então eu vou dizer esse aqui é 1 segundo. Em 1 segundo, eu estou vendo que a velocidade, se a gente substituir ó, t igual a 1, a gente encontra que essa velocidade vai valer, ó, bote 1 aqui, ó, 1 vezes 4, 4 mais a 16, a velocidade vai valer 20. Esse valor aqui é 20. O que eu quero que você observe nesse gráfico é que ele é um gráfico sempre crescente. Se ele é um gráfico sempre crescente, significa que a aceleração é sempre positiva. E você também observa nesse gráfico que ele está sempre acima do zero. Se ele está sempre acima do zero, se essa parte toda aqui está acima do zero, acima desse eixo que a gente chama aqui de eixo horizontal, então a velocidade também é positiva sempre. Então se esses sinais aqui são sinais iguais, como a gente já tinha estudado bem antes, então sinais iguais quer dizer que ele empurra a favor. Se ele empurra a favor, é um movimento acelerado ou um movimento retardado? Quando empurra a favor, é um movimento acelerado. Acelerado. Então quer dizer que ele nunca vai ser retardado. Então de zero em diante, ele sempre será um movimento acelerado. Voltando aqui, ele pergunta, o intervalo de tempo para que ele é acelerado é simplesmente sempre. E quando ele pergunta quando é que é retardado, é nunca. Ele sempre será acelerado. Com essa questão, a gente vai reforçar ainda mais esses conteúdos que a gente acabou de ver. Vamos então fazer uma questão parecida, mas como a gente está falando, serve como reforço. Física é uma questão de treino, de insistência. É isso que faz fazer uma boa prova, se você treinar bastante. Nós temos aqui mais uma equação do sorvetão. A equação do sorvetão, ela dessa vez não está no SI, ela está em centímetros por segundo. Se fosse em SI, seria metros por segundo. A gente já pode, por comparação, obter algumas informações. Se a gente comparar aquela equação que ele está dando, menos 10 menos 8t mais 2t ao quadrado, comparando com a nossa expressão, esse 0 vezes 0t mais at ao quadrado, então a gente, por comparação, a gente obtém aqui que o S0 ele é menos 10 metros. Obtém também, por comparação, desculpa, é centímetros, já que a unidade aqui está em centímetros. A velocidade inicial, ela vale menos 8 centímetros por segundo.
E o cuidado que tem que ter, como a gente viu na questão anterior, é quem multiplica o tempo ao quadrado. Quem multiplica o tempo ao quadrado aqui é 2, mas quem multiplica o tempo ao quadrado aqui não é apenas A, é A sobre 2. Então a gente coloca que A sobre 2 tem que valer 2. Dessa forma o nosso A vale 4, 4 centímetros por segundo ao quadrado. Então a gente acabou de visualizar essas três informações. Vamos ver o que é que a letra A pede. A letra A pede um instante em que ele passa pela origem, é algo que a gente não tinha feito na questão anterior. Passar pela origem significa passar pelo começo. E a gente sempre vai dizer que a origem, que é passar pelo começo, é dizer que o espaço vai valer 0. Então fique ligado. Falar inverter o sentido é dizer que ele para, é dizer que a velocidade é 0. E falar origem é dizer que o espaço é 0. Vamos um pouco mais de espaço aqui, ó. Então, a letra A é dizer, faça S igual a 0. Tudo bem. Se a gente fizer S igual a 0, a gente vai ter uma equação de segundo grau. 0 é menos 10 menos 8t mais 2t ao quadrado. É aconselhável, como a gente fazia lá na oitava série, dividir todo mundo por 2. Se a gente dividir todo mundo por 2, e só mudando a ordem aqui, vai ficar t ao quadrado menos 4t menos 5 igual a 0. Então agora a gente tem uma equação de segundo grau num formato bem legal. Então é a gente usar aquelas formulazinhas de Bhaskara, de delta. Então a gente vai precisar lembrar, ó, delta. Delta é o b ao quadrado menos 4ac. E aí você lembre que o cara que multiplica aqui, ó, e esse sujeito aqui, ó, A, B e C. Quem multiplica t ao quadrado é o A da matemática, quem multiplica o t é o B da matemática, e quem não tem t é o C da matemática. Substituindo valores, então nós temos o menos 4 elevado ao quadrado, menos o cara que está invisível aqui, ó, é o A, que vale 1, e o C é o menos 5. Então fazendo essa conta, está dando 16 mais 20, e está dando um valor bem simpático que tem raiz. Então o nosso delta deu 36. Agora a gente tem condições de achar o tempo. O tempo, a fórmula é menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. E aí a gente oficialmente teremos dois tempos. Então o primeiro tempo, quando a gente coloca menos B, vai ficar mais 4. É trocar o sinal do menos 4. 4. Mais ou menos a raiz de 36. Raiz de 36 vai ser 6. Sobre 2A, que é 2 vezes 1. Então a gente na prática vai obter aqui dois valores. Quando a gente soma 4 com 6, que dá 10 e divide por 2, então a gente encontrou que um tempo é 5 segundos. E quando a gente subtrai, está dando menos 2 por 2, vale menos 1 segundo, mas isso a gente não interessa. Então, respondida então a letra A. A letra A pergunta qual é o instante em que ele passa pela origem. Então ele vai passar pela origem quando o tempo for 5 segundos. Então vamos voltar para ver as outras perguntas. A outra pergunta da letra B é qual é a função da velocidade. Para achar a função da velocidade, a gente já está tarimbado nisso aí, ó. É o V, V0 mais AT. A gente já tinha feito no item anterior, ó quem é o V0 e ó quem é a aceleração. O V0 é menos 8 e a aceleração é 4. Então vamos colocar aqui, ó. O V0 é menos 8 e a aceleração vale 4. Então está respondido. Essa aqui, ó, é a equação da velocidade. Não precisa responder nada. É apenas montar essa expressão. Voltando aqui para a gente fechar essa questão, o instante em que ele muda de sentido, vai se acostumando. Física tem muito isso, você se acostumar com a linguagem das questões. Mas só tem um jeito de se acostumar com a linguagem das questões, que é treinar. Treinar é a regra para ficar sabido na física. Se em algum momento você não foi sabido na física, é porque você se arretou e não estudou o suficiente. É se dedicar. Então, se ele pede um instante que inverte o sentido, é pegar essa equação que a gente acabou de montar, menos 8 mais 4t, e colocar v igual a 0. Quando a gente coloca v igual a 0, ó, fica uma equação bem tranquila. Então é só resolver essa equaçãozinha. Então passando o 8 para lá, ó, 8 igual a 4t, e aí a gente sabe de matemática tranquila que esse tempo vai ser a divisão de 8 por 4, ou seja, um instante em que ele inverte o sentido de movimento é um instante de 2 segundos. Então, pessoal, a gente vai fechar essa aula por aqui. Na próxima aula, a gente vai continuar essas questões de movimento retilíneo uniformemente variado
e depois a gente seguirá com o lançamento vertical. Um forte abraço, aqui foi Chico Vieira, professor de Física do EVP.